Ok, caneca vermelha chinesa, absolutamente. Bom, bem-vindos ao Silk Road Studio, ao estúdio da Rota da Seda na Tailândia. Vai ser meu interconector entre Rússia e China, a partir especialmente do começo do ano. Nas viagens normais entre Rússia e China, eu paro aqui na ida e na volta. E é o centro das Rotas da Seda, depois da minha viagem nas Rotas da Seda e no Xinjiang, e é onde eu pretendo escrever meu próximo livro. E é o ponto de observação ideal para tudo o que acontece na Ásia e na Eurásia, começando pelo que acabou de acontecer um pouco antes dessa nossa conversa, que foi o tão esperado encontro Putin-Xi. Ai, meu Deus, desculpe. É a loucura, né? O famoso encontro Xi-Trump, para vocês verem como está tudo absolutamente interligado entre os três. Xi-Trump na Coreia do Sul, 1 hora e 40 minutos, o que pode ser interpretado de várias maneiras, bastante razoável, but em relação a vários outros encontros, menos, porque muitos encontros importantes desses têm mais de 2 horas. 1 hora e 40 não é tão mal. O final foi muito interessante. Sorrisos, apertos de mão, nem uma palavra dos dois lados. Aí, passado algumas horas, evidentemente, Trump, com o seu blá 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 costumeiro, a bordo do Air Force One, de volta para os Estados Unidos, e um comunicado chinês bastante polido, otimista, inclusive, muito, muito interessante. Eu selecionei um trecho particularmente relevante desse comunicado, onde os chineses não entraram, evidentemente, em detalhes do que foi teoricamente prometido durante o encontro. Antes do encontro, todos nós sabíamos o que Trump iria, à sua maneira circense espalhafatosa, exigir dos chineses. Basicamente, que os chineses começassem a comprar a soja de novo dos americanos, em prejuízo, por exemplo, de fornecedores como o Brasil, porque Trump não quer perder a sua base eleitoral no Midwest, onde todos cultivam soja. Outra exigência fundamental, que a China parasse de comprar paulatinamente cada vez menos petróleo da Rússia para comprar energia americana, petróleo ou gás de xisto hipervalorizada a preços completamente absurdos. Isso desde o começo já se sabia que era o famoso não, não. Isso certamente os chineses na conversa. Disse Trump depois, a gente não sabe se isso é verdade ou se é mais uma hipérbole, que eles nem falaram no assunto. Se falaram no assunto, a recusa chinesa foi mais do que taxativa, porque isso tem a ver não só com os fundamentos da da parceria estratégica Rússia e China, como é um assunto de segurança nacional da China que cada vez mais quer não depender de fontes de energia do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos. E isso interferiria também, por exemplo, no fornecimento de gás do Power of Siberia, que vai ser até o final dessa década, que é um mega contrato de gás que foi finalmente acertado apenas 2, 3 meses atrás. E, evidentemente, o que a China importa do Turcomenistão, do Cazaquistão, dos seus vizinhos na Eurásia. Então, isso desde o começo era uma tática gangsterística de Trump para ah, afugentar os chineses da Rússia. Ridículo. Não, não, não funcionou. E o mais importante, que a China retirasse as restrições para a venda de produtos contendo terras raras,
minerais e terras raras chinesas. Vindo, inclusive, do lado chinês, mas não oficialmente. Isso pode ser conversado, ou a partir de agora, talvez alguns minerais e terras raras possam escapar a essas restrições chinesas. E as restrições especialmente a minerais de terras raras que serão usados para a indústria militar e especialmente pelo complexo industrial militar americano. Então, pode-se dizer que em dois dos três pontos principais pode ter havido um início de acordo, um início de conversa. A gente não tem ainda, é muito cedo para ter os detalhes de como isso vai se desenvolver. O mais interessante é que, do ponto de vista chinês, a análise deles, a análise conceitual desse encontro, é otimista. Eles falam. Basicamente, eles imprimem o conceito de metas mútuas, de sucessos mútuos e de prosperidade comum. Tudo isso, traduzindo diretamente do mandarim. É uma tradução imperfeita, mas mais ou menos de acordo com o que eles estão propondo. E um reconhecimento explícito de que o desenvolvimento e o rejuvenescimento da nação chinesa, que é a terminologia oficial em Pequim, para esse processo da China decolando para um novo estágio muito mais sofisticado em relação ao seu desenvolvimento anterior. E o conceito trumpista clássico, Make America Great Again, MAGA, de tornar a América relevante, espetacular, acima de todos, maior potência da história, seja como eles definam, não são exclusivos, mutuamente exclusivos. Isso, veja bem, isso do ponto de vista oficial chinês é enorme. É dizendo basicamente que há margem de manobra para esse diálogo entre as superpotências fluir. Eles mesmos dizem que esse conceito, na verdade, é deles, de sucessos mútuos e prosperidade e comum, é uma abordagem inovativa, uma perspectiva inovativa. Considerando desde que Trump chegou ao poder, o tsunami de tarifas em cima da China e da da ASEAN, da Associação de Países do Oeste da Ásia, dos BRICS, de uma grande parte do sul global, dirigida, mas fundamentalmente contra a China, mesmo numa situação como essa, e depois da resposta chinesa, a primeira resposta, essa quer sanções? Pode botar 1000%. A gente vai continuar fazendo o que a gente está fazendo. E depois dessa diretiva do Ministério do Comércio em relação aos minerais com terras raras, o senso de autoconfiança da China e de que a China não vai ser intimidada por Trump 2.0 é mais do que claro. Então, agora eles podem se dar ao luxo de dizer há margens de manobras se houver uma discussão adulta e legítima, começando pelos dois presidentes. Foi o objetivo dessa reunião na Coreia do Sul. Hoje, eu digo hoje no dia que nós estamos gravando a nossa conversa. Para vocês, será no final da semana no Brasil, depois dessa conversa já ter sido. Nas primeiras 24 horas, sem dúvida, ela vai ser esmiuçada em detalhes, mesmo ninguém tendo os detalhes verdadeiros do que foi, do que estava na mesa discutido entre as duas delegações. Então, o que a China está mais ou menos dizendo? Que baseada nessa sua nova força de desenvolvimento e do processo de rejuvenescimento, baseado na sua autoconfiança, expressa já há meses, desde a primeira ofensiva de Trump 2.0, baseado nas práticas existentes, isso na linguagem dele, práticas deles, chineses, práticas existentes quer dizer como está andando o processo geoeconômico e esse inevitável
a mudança de eixo absolutamente radical da geoeconomia do Ocidente para o Oriente, para a Eurásia como um todo, para o leste da Ásia. E baseado na situação objetiva, mais uma vez, a situação objetiva é a situação objetiva geopolítica, geoeconômica, com a ascensão da China, que chegou a um ponto onde quem manda no império do caos. Trump é um mensageiro. Quem manda no império do caos? As elites americanas, a classe dominante oligárquica americana que controla o império do caos e a relação com os vassalos, especialmente, e esse espaço atlanticista. Os chineses consideram que, mesmo assim, com a evolução de todo esse processo, os dois lados não necessariamente, veja bem, linguagem deles, não necessariamente podem cair em um jogo de soma zero. Ou seja, qual é a manchete dessa história, do ponto de vista chinês? Dá para conversar se for uma conversação adulta. O que já é um sinal excelente e bastante sofisticado da diplomacia chinesa, que não quer antagonizar os Estados Unidos, não quer esquecer completamente o mercado americano, que ainda é importante, ainda que não seja mais fundamental para a China. O fundamental para a China é o sudeste da Ásia, o leste da Ásia e o sul global. Não é mais o mercado americano. É menos de 12% das exportações chinesas. Ou seja, um detalhe agora. Mas os chineses querem continuar no seu processo de rejuvenescimento, de abertura, o famoso opening up chinês, abertura, cunhado já por Deng Xiaoping no final dos anos 70. Esse processo agora está chegando a um ponto tecnológico e de aperfeiçoamento das instituições internas e de tudo que foi discutido no último plano quinquenal, na semana passada, a conversa que eu tive com vocês e com as outras podcasts e uma coluna que eu publiquei na semana passada sobre os resultados do plano quinquenal. Eles querem que isso se continue em relativa paz, mesmo tendo em vista a demência incontida do Império do Caos sob Trump 2.0, porque é uma luta contra o tempo. Da parte das elites dominantes americanas que estão vendo o seu poder global relativamente desaparecendo em várias partes do planeta, e de Trump, que precisa apresentar algum tipo de sucesso, não só para a sua base eleitoral, mas para o eleitorado americano como um todo, se ele não quiser perder as próximas eleições de midterms, e depois, inclusive, os republicanos perderem a presidência e não haver mais essa continuidade republicana que é o que eles sonham. O pós-Trump, exatamente. Cujos personagens principais possíveis já estão sendo cuidadosamente formatados, inclusive J.D. Vance, que seria o número um favorito para pós-Trump. Os chineses, como eles acompanham a política americana em mínimos detalhes, tudo que acontece, sai um piscar de olhos em Washington, é imediatamente analisado em Pequim. Essa estratégia que é de, digamos, acalmar um pouco a besta. A imagem da besta é uma imagem, digamos, aperfeiçoada talvez nos últimos dias. Vocês sabem que a limusine oficial de Trump o codinome é a besta. Mas a gente pode pensar na besta também como um pombo gigante. Por que um pombo gigante? Isso nos remete a uma imagem que muitos de nós, analistas independentes, usamos já há algum tempo, que é o Império do Caos tentando jogar xadrez com os seus dois, digamos, o par competitivo no mesmo nível deles, que é a Rússia e a China, no tabuleiro geopolítico,
E você sabe que um pombo jogando xadrez, mais cedo ou mais tarde, ele vai chutar o tabuleiro. E é exatamente isso o que a besta, possivelmente reencarnada como este pombo gigante fora de controle e perigoso, está fazendo, mas que não pode ousar fazer justamente contra os dois adversários principais, Rússia e China. E isso nos leva ao grande, gigantesco problema hoje, que é como as elites americanas, que pensavam que o século XX, que foi o século americano, a partir do final da Segunda Guerra Mundial até o final, antes do 11 de setembro. Veja bem, o 11 de setembro, no começo do século XXI, foi já o prenúncio da decadência do Império. Mas a gente está falando ainda do século XX. Essas elites achavam que o século XXI seria um século americano 2.0, perene também, especialmente porque eles botaram todas as suas fichas no começo do novo século, numa guerra contra o Islã, essencialmente, só que eles escolheram o inimigo errado. A confrontação que eles não viram no começo do século e jogaram todo o poder do império, toda a grana do império, trilhões de dólares, numa guerra contra o terror, que era uma guerra de terror, basicamente, contra o inimigo errado. Quando eles perceberam, já era tarde demais, porque isso foi paralelo com a ascensão geoeconômica da China, inexorável, e digamos, o renascimento da Rússia sob Putin, Medvedev e sob Putin novamente. Quando os americanos começaram a acordar, foi no Trump 1.0. Trump 1.0 começou, vocês devem lembrar, no início de 2017. Uma das primeiras medidas em 2018 foi a primeira ofensiva, o tsunami de tarifas contra a China e a demonização do processo industrial chinês, dos tentáculos comerciais chineses pelo mundo, etc. Mas já era tarde. E no caso da Rússia, ainda mais complicado, porque os primeiros anos da operação militar especial, onde houve reveses russos, os russos aprenderam o suficiente para, na sequência, a maneira russa, que é um camaleão caranguejo, mas sempre avançando. Pode ser dois passos para frente, um passo para trás e um passo lateral, mas eles avançam. E hoje, a, essas elites que têm um consciente de inteligência minimamente desenvolvido, elas sabem que a aposta estratégica, que foi uma aposta estratégica no início, fundamentalmente americana, do império e dos vassalos europeus, de impingir uma derrota estratégica contra a Rússia, completamente falida. A derrota estratégica é do Ocidente coletivo. E Trump, agora Trump 2.0, ele está numa posição absolutamente insustentável. Ele tem que ser o administrador da derrota coletiva, especialmente do império. Os vassalos são personagens laterais, menores. O principal é e no caso da OTAN, porque esta é uma guerra fundamentalmente da OTAN contra a Rússia usando o território ucraniano. Mas fundamentalmente e conceitualmente, a derrota estratégica é do Império, porque Maidan, em 2014, foi organizado, financiado, pago e lançado pelo Império durante a administração Obama. Trump diz para todo mundo que essa não é a guerra dele, é a guerra Obama-Biden. Errado, agora é a guerra dele. E ele tem que achar uma saída dessa guerra. É impossível. Então vai haver todo tipo de procrastinação daqui para frente,
E isso não vai retirar os russos de tudo que foi delimitado desde o início da operação militar especial, que do ponto de vista russo vai ter que ser atingido, não importa quanto tempo. Mas essas metas, que vocês conhecem muito bem, que é a desmilitarização não só da Ucrânia, mas da OTAN, e o processo de desnazificação da Ucrânia, que é impedir que haja um governo neonazi, neofascista, subnazi, criptonazi, criptofascista, como vocês quiserem definir, controlados por oligarcas que são todos eles neofascistas em Kiev, vai ter que mudar, vai ter que ter um sistema minimamente ah, civilizado. Então, isso pode durar mais alguns meses, pode durar inclusive mais alguns anos, com um debate que existe já na sociedade russa de quanto tempo mais de guerra, quanto tempo for necessário. E seja que os Estados Unidos possam tentar, ah, até o melhor diplomata do planeta, Sergei Lavrov, já diz abertamente, no final tudo vai ser decidido no campo de batalha. Então essa é a derrota estratégica contra um dos eh, competidores no mesmo nível, Rússia. O caso da China é ainda mais complicado, porque é uma derrota geoeconômica e tecnológica. Então, vocês juntam uma derrota militar com uma derrota geoeconômica, uma derrota tecnológica, isso é o império sendo reduzido a uma escala ínfima, comparado com tudo que aconteceu desde 1945. E no caso da China, mais uma vez, Trump acha que, usando as suas táticas de subgangsters de Nova Jersey, ele vai intimidar os chineses. Mudou completamente. Isso a gente viu desde a primeira ofensiva das tarifas contra a China, o Sudeste da Ásia, grande parte do Sul global, que eram basicamente dirigidas contra a China, e a reação chinesa dizendo: não, nós não vamos nos dobrar a nada. E, enquanto isso, os chineses continuam, como a gente viu no plano, nas discussões do plano quinquenal, que vai ser adotado no ano que vem, em março do ano que vem, mas tudo já foi debatido, redigido, debatido, colocado para os delegados, isso vai ser ruminado, aperfeiçoado e vai ser finalmente aprovado em março do ano que vem. Vão continuar fazendo o que eles estavam fazendo antes, que é o quê? Uma sucessão de planos quinquenais planejando o desenvolvimento sustentável da China a longo prazo, em detalhes, sem passando por cima de qualquer interferência imperial vinda diretamente do império. Ou seja, esse encontro de hoje é o substrato desse encontro Trump-Xi é Trump talvez tomando uma lição de história e de paciência dos chineses e tendo que calibrar esses seus acessos temperamentais e de volatilidade extrema contra os chineses, porque isso não vai alterar não só a paisagem geopolítica, quanto geoeconômica. O que aconteceu antes do encontro na Coreia do Sul, Trump-Xi, foi tão importante quanto o encontro, que foi a cúpula da ASEAN aqui nos meus vizinhos do Sul, na Malásia, onde teve várias decisões super importantes a longo prazo. Evidentemente, vocês não vão ver nada disso discutido na mídia hegemônica ocidental. Só dois pontos fundamentais. Ah, em Kuala Lumpur, na Cúpula da ASEAN, são várias cúpulas juntas. Não só a cúpula dos 10 do Sudeste da Ásia, agora 11 com a entrada de Timor-Leste. Congratulações aos nossos amigos de Timor-Leste. Mas uma das cúpulas é o que é definido como ASEAN mais 3. É ASEAN mais China, Japão, Coreia do Sul. Veja bem, Japão e Coreia do Sul
seduzidos non-stop pelo império para adotar uma atitude mais anti-chinesa. Mas o que acontece quando sentam na mesma mesa os três, Japão, Coreia do Sul e China, com os 11 da ASEAN, e eles discutem entre eles? Eles resolveram eh, dar um upgrade seríssimo ao acordo de livre comércio que eles têm. Ou seja, isso representa mais investimentos entrecruzados entre esses três, os dois do Nordeste da Ásia, Japão e Coreia do Sul, os 11 do Sudeste da Ásia e a China. Que é algo que a gente vê claramente, por exemplo, aqui na Tailândia, na Malásia, na Indonésia, inclusive nos menores, como Laos, e Camboja, por exemplo. Eles discutiram tarifas. Nada disso, e isso das tarifas não foi discutido sutilmente entre eles e não vazou. O que não vazou foi as estratégias que eles vão usar, já estão usando e vão usar cada vez mais a partir de agora, para lidar com o tsunami de tarifas de Trump, que entre os principais do Sudeste da Ásia está entre 19% e 20%, que é bastante. Não é tão horrível quanto, por exemplo, Laos, Camboja e Myanmar, onde as tarifas são 40%.